Queridas e queridos, o editorial de hoje, o Fala Rovai de hoje, que vai ao ar todas as 15 horas, de segundas, terças, quintas e sextas, né? Ele vai ao ar às 15. Aí, às quartas, ele vai às 2, porque tem o Atushi com o Rovai. Mas o de hoje é sobre o Bolsonaro de sapatênis. Sim, sim. Aliás, se a Adri conseguir colocar a imagem que está nosso thumb do Fala Rovai de hoje, eu agradeceria muito, porque é genial. Foi uma criação do nosso Marcos Guinosa, né, que ilustra o que o mercado quer, o que o mercado deseja, quem eles estão sonhando. O mercado não está procurando um candidato para ser o avesso do Bolsonaro. O mercado está procurando um candidato para ser um Bolsonaro arrumadinho. Olha aí, ó, que bonitinho. Um Bolsonaro de sapatênis, cintinho, camisa para dentro, reloginho, se possível, Rolex, que nem o do Marcos. Como é que é? O Marcos Fernando? Marcos, o senador lá que tem um Rolex de 70. Pode falar, Adri. Marcos Rogério. Marcos Rogério. Marcos Rogério. O Marcos Rogério. Não, eu gosto assim. O Marcos Rogério com aquele Rolex de 70 mil reais. É isso que eles querem. A entrevista, né, do Setúbal lá, dos donos do Itaú, né, ela deixa exatamente clara isso. Ela deixa claro que existe dois governos Bolsonaro. Um que é um governo, né, declarado, um governo do discurso explícito, é um governo sexo explícito, que é aquele do fascista, do cara que xinga o Supremo, do cara que chama motociata, que sobe de cavalo, que diz que vai metralhar a petralhada. Esse é o governo de sexo explícito, que é o lado fascista. Isso irrita um pouco as elites. Por quê? Porque atrapalha para fazer o governo debaixo das cobertas, que é o governo ultra neoliberal. É aquele que você fica escondidinho ali e privatiza os Correios. Aí você vai lá e privatiza, vai caminhando a privatização das subsidiárias da Petrobras, as refinarias, vai privatizar, criando as condições para privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, enfim, entregando patrimônio público, mudando leis como fazendo uma reforma da Previdência, privilegiando só militares e juízes, acabando com direitos trabalhistas. Esse governo do sexo sob as cobertas, aquele que se faz no silêncio da noite, é o que interessa às elites brasileiras. E se para isso as elites tiverem que dar um banho de loja, levar o Bolsonaro no pet shop, dar uma escovadinha nele, deixa ele mais com fitinha, com cintinho, com sapatênis, e apresentarem esse Bolsonaro como candidato contra o bolsonarismo raiz para 2022, assim eles o farão. Eles têm 3 alternativas, e eu acho que isso fica muito claro na entrevista do Setúbal. Alternativa 1, que eles gostariam, o desejo deles, é a terceira via. Essa terceira via que eu venho dizendo aqui que se chama João Dória há alguns meses, e dizendo que não tem essa terceira via sem uma quarta, que é a do Ciro, e por isso ela ficaria enfraquecida. Dória e Ciro não estarão no mesmo palanque em 2022. E seria, para mim, a maior surpresa dos prognósticos eleitorais se acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo essa
como juntar o trabalhismo com o dorianismo, mesmo que seja um trabalhismo cirista. Né? Então, mas a opção que melhor representa isso é o João Dória. É o PSDB. Muita dificuldade de crescer, que vai ter muita dificuldade de se tornar alternativa real de poder. Bom, aí eles têm duas outras alternativas. E a segunda, ou a terceira, aí não tem escala de hierárquica, é domesticar o Bolsonaro, uma delas, e transformá-lo nesse cara menos gritão, e ele parece ter aceitado as regras do jogo. O Bolsonaro diminuiu o nível de ruídos do ponto de vista da escala do discurso. O Bolsonaro se tornou uma pessoa hoje um pouco mais comedida desde 7 de setembro. A carta do Temer funcionou para encaminhar alguns acordos. É preciso acompanhar o que isso pode produzir. E pode, sim, ir fazendo um novo rearranjo com pelo menos parte dessas elites para se tornar o candidato dessa segunda via. E tem o Lula. E o recado para o Lula é claro. Se você quiser vir com a gente, podemos combinar também. O primeiro, hoje vai estar o Berzoini aqui no programa, ele pode comentar disso, mas a primeira coisa que ele fala é a seguinte: o primeiro mandato do Lula, sim, aquele foi bom. Aquele foi bom, que era um mandato capitaneado, em boa medida, pelo seu Antônio Palocci. Né? Pelo menos metade do primeiro mandato, as políticas eram ortodoxas. E o Palocci reinou absoluto ali como um pajé da tribo. Ele que dizia se ia chover pedra, se ia chover fogo ou se ia chover água. E o Lula aceitou para poder fazer ali a distensão. Mas se dependesse do Palocci, não tinha distensão nenhuma. Ia continuar fazendo aquela política ad eterno e seria o governo Lula 2 igual ao governo Lula 1. E que governo que o Setúbal elogia? O 1. Dizendo o seguinte: se quiserem fazer, se o Lula, de repente, aceitar alguma coisa nesse sentido, podemos até combinar o jogo. Não que vá apoiar, mas de não fazer o que eles fizeram com a Dilma, ir para o golpe. Então, é uma chantagem explícita do andar de cima. É uma chantagem explícita da elite brasileira em relação à democracia. Viu? Não é ao lulismo, não é ao bolsonarismo, não é as disputas, é a possibilidade de exercer a democracia no país, porque exercer a democracia é escolher, inclusive, o programa de governo, é escolher como vai governar, que alternativas vão ser utilizadas, qual vai ser a política para o Banco Central, qual vai ser a política para a Petrobras, qual vai ser a política de distribuição de renda, qual vai ser a política em relação ao SUS, em relação aos gastos públicos. E isso é governar. Governar não é sentar na cadeira ali e ficar tirando foto, fazendo selfie. Porém, as elites brasileiras estão dando as cartas, ou estão pelo menos mostrando as cartas que querem para o jogo. E essa entrevista foi muito simbólica e sintomática, e ela traz, eu acho que ela traz uma grande reflexão, né, inclusive para as esquerdas, de como vão se apresentar para a disputa eleitoral. Se, por exemplo, não vão dizer em alto e em bom som, claramente, que não tem essa PEC de teto de gasto, vai ser a primeira medida que vai ter que ser derrubada, e que vai sim se discutir a reestatização de alguns setores no país, e se não vai titubear em relação a Correio, em relação a Eletrobras, porque, convenhamos, amigas e amigos, com todo carinho e amor, na entrevista para o Reinaldo Azevedo, o seu Luiz Inácio Lula da Silva titubeou em relação à questão das privatizações. Ele chegou a dizer que poderia sim discutir algumas privatizações, algumas
aberturas de capitais em setores estratégicos, se não me engano, na Eletrobras, inclusive. Então, a entrevista de hoje, ela define, né, com mais clareza qual é o jogo das elites. Podem tentar ir com o Dória agora, mas não terão o menor problema de ir com o Bolsonaro no segundo turno contra o Lula. Então, vamos sair do mundo das ilusões e começar a jogar o jogo na realidade. Era esse o editorial de hoje aqui do Fórum.